Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Eu saúdo a todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, é um prazer enorme estar falando com todos vocês. Agradeço a vocês por curtirem a minha página, agradeço a vocês por me acompanhar por longos e longos anos e décadas. Meus queridos, eu quero falar algo a respeito do dízimo e da oferta. Eu estava assistindo em alguns minutos uma programação na televisão e vi um pastor colocando o número de contas bancárias para que fosse depositado uma quantia de R$1.000 e nessa fala dele ele dizia que para as pessoas serem abençoadas, as pessoas precisariam depositar essa quantia de R$1.000, porque senão o Espírito Santo de Deus não habitaria no corpo da pessoa, não habitaria na vida da pessoa, senão Deus não abençoaria a pessoa, senão a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo não abençoaria a pessoa, a Trindade Santa não abençoaria a pessoa. Bom, meus amados, eu sou de um tempo que não havia competitividade. Eu sou de um tempo que os pastores pregavam o amor de Deus. Os pastores pregavam e anunciavam e obedecendo o ide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito complicado, meus irmãos, uma vida hoje aceitar Jesus, porque estão vendendo bênçãos, estão fazendo tudo usando o nome santo de Jesus Cristo para se promoverem. É claro, meus amados, que a igreja precisa de ajuda, precisa dos dízimos e das ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Uma coisa é você dar o que está na Bíblia Sagrada. Outra coisa, meus queridos, é você ser enganado ou você ser enganada por esses picaretas que usam o nome de Jesus para poder se enriquecer nas custas dos fiéis da igreja. No Evangelho de São Marcos, meus queridos, capítulo 16, versículo 15 ao 18, está escrito assim: Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Bom, vou citar só essas palavras para vocês entenderem. Jesus comissionou os discípulos, não foi para bater de porta em porta e pedir dinheiro. Jesus comissionou os discípulos, os chamou para serem ganhadores de almas, para dar bons exemplos, para serem homens de caráter, homens honestos, homens íntegros, terem bom testemunho e dar frutos. E disse que em nome dele os enfermos seriam curados após receberem orações. Em nome de Jesus Cristo, os demônios sairiam dos corpos das pessoas. Em nome de Jesus Cristo, os doentes seriam curados, os doentes receberiam a cura. Em nome de Jesus Cristo, você pregaria a palavra do Senhor
e as almas, pelo poder da palavra, levantariam suas mãos, mostrando que estão arrependidas e aceitariam Jesus nas suas vidas como único e suficiente Salvador. Pastor Sandro Bosa, o que o senhor fala desses pastores que pedem dinheiro a céu aberto? Meus irmãos, é como eu disse aqui, meus irmãos, meus amigos e todos que estão me vendo nesse momento e me ouvindo. O povo contribui porque não se preocupam em examinar as Escrituras. O Evangelho está sendo pregado a todo momento, a todo instante. Todo lugar está sendo divulgado o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está sendo proclamado que só Ele salva, que só Ele cura, que só Ele liberta, que só Ele batiza, que só Ele transforma, que só Ele tem poder para curar pecado, para perdoar pecado, para curar enfermos. Mas hoje, infelizmente, meus queridos, dá vergonha de ver alguns pastores falando porque trazem atrativos para dentro da igreja. E a igreja do Senhor não precisa de atrativos. A igreja do Senhor precisa da presença do Espírito Santo. As igrejas, meus irmãos, alguns ministérios propagam com a mentira, usando o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para roubar, para ludibriar os fiéis da igreja. Se fosse para ser todos ricos, não teria empregados, não teria pessoas passando dificuldade. Claramente dizendo que Deus fez o rico e o pobre, um para ajudar o outro. Deus constituiu homens na face dessa terra para que seu evangelho fosse pregado em todos os lugares, e as almas que alcançadas por ele tivessem direito à salvação. Mas os charlatões do evangelho, porque tem os charlatões do evangelho, eu me preocupo muito, meus irmãos, eu me preocupo muito, queridos que me ouvem nesse momento, com a salvação dessa humanidade. Porque os homens de hoje que eram para fazer a diferença, estão sendo diferentes. Se você tiver dinheiro, você prega. Se você tiver dinheiro, você louva. Se você tiver dinheiro, você participa de sala VIPs. Se você tiver dinheiro, você tem oportunidade no seu ministério ou no ministério. Se você ter um dízimo alto,
você pode falar o que você quer, porque afinal, o seu dízimo tem muito mais valor do que uma alma que está perecendo no mundo, escravizado por Satanás. Precisamos de ofertas, precisamos de dízimos para a manutenção da casa do Senhor, porque isso é bíblico, meus queridos. Uma coisa está na Bíblia Sagrada, outra coisa é passar por cima do que está escrito na Bíblia Sagrada, ludibriar o povo santo de Deus, os fiéis, que precisam fazer votos altos em quantias altas para serem abençoados. O pastor, meu irmão, o pastor, minha irmã, o pastor, a todos vocês que estão me ouvindo, um líder religioso jamais pode andar mal vestido e maltrapilho, porque nós servimos um Deus dono do ouro e da prata, do céu e da terra, dono de nossas almas, dono de nossas vidas, mas nós somos muito bem vestidos, nós temos condições, porque quando estamos na obediência, como quando pregamos o verdadeiro evangelho, quando citamos o que a Escritura diz, o que a Bíblia Sagrada diz, Deus se responsabiliza pelas nossas vestes, pelos nossos mantimentos e por tudo aquilo que nós precisamos. Não precisamos ludibriar, enganar. Não precisamos roubar os fiéis usando o nome santo do Senhor Jesus para nossa ostentação, para que nossas contas bancárias estejam sempre gordas. Não precisa você fazer votos caríssimos, votos de quantidade muito alta, de valor muito alto, para ser abençoado, de maneira nenhuma. Deus contempla aquele que tem para dar e aquele também que não tem condições, e Ele trabalha na vida daqueles que não têm condições e abre as portas para eles ter condições também. Mas não é porque uma pessoa está desempregada ou desempregado, não é porque uma pessoa não tem condições de dizimar que ele não é abençoado. Todos são abençoados. Aquele que veio até mim, disse Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele que se prostra, independente se é pobre, se é rico, se não tem o que comer ou se tem, aquele que se prostra perante a majestade de meu Deus, do meu Deus, ele recebe a resposta, ele recebe a vitória. Acorda, povo de Deus. Pessoas intitulando pastores, saindo pelas redes sociais fazendo vergonha. A igreja é rica sim, meus queridos, mas a igreja não pode ser comparada com Caixa Econômica Federal, com Banco Itaú, com Bradesco e com outros bancos que existem por aí. É uma pouca vergonha, meus irmãos. É uma pouca vergonha para você, pastor, que tem essa atitude e que está me vendo nesse momento. Depois de pregar uma bela mensagem, 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 depois de pre
colocar debaixo do rodapé da emissora que você está pregando todos os bancos que os fiéis têm que depositar para poder receber suas bênçãos. Ei, meus amados, as bênçãos do Senhor é de graça sobre a sua vida. A única coisa que você precisa fazer é ter fé, é orar, é ter a sua vida no altar de Deus para você ser abençoado, para poder também abençoar outras pessoas. Não é você tirando aquilo que você não tem, porque isso hoje está assim, meus queridos. A pessoa desveste um santo para vestir outro. Isso é antibíblico. Pastores se promovendo no nome de Jesus Cristo, roubando dos fiéis da igreja, semelhantes a Judas Iscariotes, de olho na tesouraria da igreja, de olho no dinheiro, mas não estão preocupados com as almas que estão perecendo no mundo. Ostentam pelas televisões, ostentam pelas redes sociais. A Bíblia diz, meus amados, que na igreja tem órfãos e viúvas. Tem pessoas desempregadas, pessoas doentes. E os pastores hoje, não vou aqui generalizar porque não são todos, são meia dúzia de ladrões, são meia dúzia de picaretas, cujo tem milhões de fiéis os seguindo, porque não tem discernimento, porque nunca procuraram ler a Escritura Sagrada, ler a Bíblia, nunca se preocuparam em saber o que a Bíblia diz, não conhecem as Escrituras, não examinam as Escrituras, e por não examinar as Escrituras, cometem tais atitudes. São abençoados porque têm fé, mas a partir do momento que seus olhos estão sendo abertos e que você ouve uma verdade igual a essa que eu estou dizendo, estou falando aqui, e você contribui ou concorda e continua vivendo, alimentando pastores vagabundos, bandidos, ladrões, que se promove usando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é santo, para roubar. A partir do momento que você sabe que você precisa pagar para ser abençoado, e você continua aceitando, você está sendo semelhante àquele que está te extorquindo, te roubando, ou pior do que ele. É um absurdo, meus irmãos, meus amigos, esses pastores saem pelas redes sociais no meio desse desemprego que nós estamos, desse Brasil falido que nós estamos. O povo está desempregado. O desemprego toma conta da nação brasileira. Eu digo isso com conhecimento de causa. Nós vemos aí os jornais todos os dias. A busca de emprego, meus irmãos. Aí o camarada implanta na cabeça das pessoas que estão desempregadas,
O suposto pastor, aquele que diz que é pastor, implanta na cabeça dos desempregados que precisam eles usar a fé e depositar quantias. Como que pode um desempregado ter dinheiro para dar na igreja, ter dízimo para dar, ter oferta para ofertar? Então ele nunca vai ser abençoado porque ele não tem dízimo, não tem oferta. Implanta isso na cabeça dessas pessoas. E essas pessoas acreditam. Vende tudo o que tem. Se desvestem para vestir o mercenário que está pregando esse tipo de heresia. Está aí pelas redes sociais, YouTube, televisão. Estão esquecendo do evangelho genuíno, meus irmãos. Através da remissão, através do arrependimento de uma alma, Deus se encarrega de prosperar na vida de um pastor, na vida daquela pessoa que se rendeu aos pés de Jesus. Não precisa de competitividade. Não precisa você usar de atrativos para ser beneficiado com mentiras, fazendo a cabeça ou ludibriando os fiéis da igreja. Não precisa você mentir. Basta somente pregar a palavra de Deus com verdade. Eu tenho viajado, meus irmãos, por muitos lugares, por décadas. Conheço tanta gente picareta, tantos pastores, supostos pastores, porque não podemos chamar isso, essa coja de bandido, que vive pedindo dinheiro com a maior cara lavada, nas redes sociais, pela televisão em canal aberto, enriquecendo-os nas custas dos fiéis, com suas contas bancárias gordas. Pastores ostentando com carrões, ternos de grife, camisas luxuosas. Tem os melhores médicos da terra. Enquanto dentro do ministério tem muita gente passando fome e necessidade. Tem muita gente doente. E os mercenários que usam o nome de Jesus em vão estão crescendo, construindo seus palacetes e abrem igreja aqui e acolá, mas em uma só intenção: de ganhar dinheiro. Não estão preocupados com a salvação da humanidade. Tem uma lista para passar para vocês. Não estão preocupados com o mandamento de Jesus, com o ide de Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Como que as pessoas que não são evangélicas estão nos vendo nesse momento? Que escândalo é esse? Que você precisa dar, que você precisa pagar para ser abençoado? Isso é charlatanismo. Isso é falta de caráter, vergonha na cara, falta de Deus na vida.
Vemos aí, meus queridos, que se um fiel não tem como dizimar, não tem como ofertar, nós vemos que ele é até amaldiçoado. Mas a lógica disso é que é claro que a igreja do Senhor precisa de dízimos e ofertas, porque ninguém consegue crescer sozinho. Mas a igreja do Senhor, os dirigentes da igreja do Senhor, não precisam manipular e roubar. Não. O que nós precisamos, meus amigos, é da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque quando nós adquirimos algo que não nos pertence, vai pesar sobre as nossas vidas. Havia um tempo, meus irmãos, que os pastores não pregavam por competitividade. A pregação dos pastores de antigamente era só sobre o arrependimento. Hoje você liga a televisão, você vê pastores pedindo dinheiro a céu aberto na televisão. Depois colocam embaixo dos rodapés, depois de ter pregado uma mensagem tão bonita, eles colocam debaixo do rodapé Banco Bradesco, Banco Itaú, Caixa Econômica Federal e outros bancos que tem por aí. Então isso tem que acabar. Enquanto os fiéis colocar caviar na mesa desses bandidos, eles vão continuar fazendo o que eles fazem. O evangelho primórdio, meus queridos, não é assim. Deus enriquece o homem, Deus enobrece o homem. Quando você prega a palavra, ou quando você anuncia as boas novas de salvação, quando você vai tirar um pecador do vício das drogas, da prostituição, quando você se coloca na posição para ser usado, você não é indiferente, você não é indiferente com as pessoas. Quando você também não é diferente. Meus irmãos, não, filho, Deus abençoe. Meus irmãos, procurem entender o que eu estou falando aqui. Então não adianta nós orarmos, nós sair pelas redes sociais e fazer tudo aquilo que o Senhor não se agrada de nós. Não adianta nós orarmos para que o nosso ministério seja graciado pelo dinheiro do fiel, pela oferta gorda do fiel. Não precisamos disso. Não precisamos de atrativos dentro da igreja. Precisamos da presença do Espírito Santo. Nós não precisamos, meus queridos, de envergonhar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos se colocar na posição. Mas é indignado, meus irmãos, que eu gravo esse vídeo, porque
Se a pessoa tiver R$ 1.000 para receber uma bênção, para dar, ela vai receber uma bênção. Se ela não tiver R$ 1.000, ela não vai receber. R$ 1.000 e muito mais. A pessoa se propaga, a pessoa rouba descaradamente pelas redes sociais, pelos seus programas que são transmitidos pela televisão, e os fiéis, por não conhecerem as Escrituras, por não entenderem das Escrituras, engordam esses bodes velhos, essas raposas que estão camufladas no meio do povo de Deus, sugando todo o seu sangue. Independente, meu amado, independente, minha amada, se você pode dizimar ou você é abençoado. Independente da situação financeira que tu está passando, você é abençoado e abençoada. Com certeza, você tendo fé, Deus vai abrir a porta para você. Deus vai te abençoar. Não precisa você tirar aquilo que você não tem, se você só tem essa veste. Não precisa você ficar nu, entregá-la por charlatões que usam o nome do Senhor em vão, propagam a mentira, roubam, usando atrativos, trazendo atrativos para dentro da igreja, como rosa amarela, lenços, lajotas ungidas, vassouras ungidas, óleos da unção ungidos. Vende tudo charlatões hoje. Os que dizem ser pastores, não generalizando, estou falando aqui dos hipócritas, daqueles que arrastam multidões na mentira, mas estão pesando para Deus. E o dia do juízo final chegará para todos nós. Todos vamos prestar conta com Deus. Deus não fez o homem só rico, meus queridos. Deus fez o pobre também. Então não é porque você não pode dizimar que você não é abençoado. Não é porque você não pode ofertar que você não é abençoado. Você é abençoado pela fé que você tem, pela sua honestidade, pelo seu caráter, pela sua integridade. Então está na hora, povo de Deus, de vocês abrir seus olhos, abrir suas mentes, os seus ouvidos para escutar o que o Espírito diz à igreja. Hoje é uma vergonha, meus amados. É uma perdição de dinheiro que escandaliza a obra de Deus. E muitos dentro da igreja passando necessidade, passando fome, sem nada o que comer em casa. E os pastores aí ostentando, com carros importados, com roupas de grife, com ternos importados, sapatos importados caríssimos, relógios caríssimos. E o fiel dele paga aluguel. E às vezes falta dinheiro para pagar aluguel, e quando recorre, quando vai pedir ajuda para o ministério, o pastor ainda pergunta, o suposto pastor ainda pergunta se ele é dizimista fiel. É muito bom que você seja um dizimista fiel, porque é bíblico, mas isso se você estiver trabalhando, isso se você tiver condições para contribuir, para dar aquilo que é do Senhor. Porque se Deus te deu o emprego, nada mais justo de você devolver os 10% para Deus,
Porque foi Deus que te deu o emprego. E esses 10% serve para alimentar muitas pessoas famintas que tem dentro da igreja. Serve para fazer muitas poltronas em lugares de bancos duros para vocês sentarem. É para a manutenção da casa do Senhor. Dízimo e oferta. Passou disso é charlatanismo. Envelopinho, cartas, toalhas ungidas, flores ungidas. Tudo isso é meio de ganhar dinheiro, mentindo, usando o nome santo do Senhor Jesus, semelhantes a Judas Iscariotes, piores do que rato de tesouraria, de olho. É no dinheiro. Não estão preocupados com as almas, não estão preocupados com as pessoas que estão sofrendo no mundo. Não. Estão preocupados com o dízimo alto que você tem e com a oferta gorda que você tem. Infelizmente, meus queridos, essa é a realidade. Quem tem, louva, quem tem, prega. Quem tem para dar dízimo, para dar oferta, tem status, tem oportunidade. Quem não tem é abandonado, não é visto. Então, para vocês que estão me ouvindo, fique com esta mensagem e ouçam com atenção tudo que eu falei aqui nessa live. O Evangelho do Senhor não é movido com propinas, não. Você não precisa pagar para você receber uma bênção. A bênção é de graça, meus irmãos. A salvação também é de graça, mas antes, porém, ela tem que ser conquistada. Com tua fé, com teu amor, com tua honestidade, com teu caráter, com a tua honradez. Meus queridos, acordam. Jesus está voltando. Não deixe esses ludibriadores ostentarem nas suas custas. Um evangelho hoje que é propagado na mentira. Um evangelho hoje que você precisa pagar para você ser abençoado. Um evangelho de enriquecimento. Não se fala mais de salvação, não se fala mais de cura, só se fala em dinheiro. Abre-se uma igreja aqui e acolá, tudo baseado em ganhar dinheiro. Não estão preocupados, os supostos pastores não estão preocupados em ganhar almas para Jesus, em ir nas favelas, ir nas comunidades e pregar a palavra, nos leprosários, nos hospitais, nas cadeias, nas praças. Querem pregar em templos luxuosos, não põem seus pés mais no barro de medo de sujar o sapato. Mas tudo com o seu dinheiro, tudo com o dinheiro do fiel que está sendo enganado, porque também não tem coragem de examinar a Escritura. Então todos vocês que estão me vendo, pegue a Bíblia que você tem aí na sua casa, examine-a, para que nenhum lobo e nenhum bode venha te enganar. É uma vergonha, meus queridos. Então essa fala aqui foi sobre dízimo e oferta. E é da maneira que Deus realmente te quer. Da forma que Deus realmente te vê. Você não precisa, meu querido, ter sua conta bancária gorda para Deus te abençoar. Não.
Você precisa ter fé. Você precisa obedecer os mandamentos do Senhor. E uma vez fazendo isso, meus queridos, Deus te honrará em todos os sentidos. E tudo aquilo que você precisar, Deus, com certeza, vai te abençoar. Realizará os seus desejos. Deus é Deus, meus queridos. Então, cuidado com os picaretas que usam e propagam o nome de Jesus Cristo, o nome santo de Jesus Cristo. Vendem bênçãos, ao invés de se preocupar com a salvação da humanidade, com o ID de Jesus Cristo. São vendedores, mercenários, ladrões, que usam o nome santo de Jesus Cristo para vender bênçãos. Você não precisa comprar bênção, porque a bênção é de graça, meu amado irmão, minha amada irmã, e a todos vocês que estão me ouvindo. E aos pastores também, que cometem esses tipos de atrocidade, porque isso é uma atrocidade, isso é uma falta de vergonha na cara. Isso é charlatanismo. Que todos vocês, gostando de mim ou não, eu agradeço vocês que gostam de mim, mas agradeço muito mais os que não gostam de mim, porque vocês me fazem falar e pregar com muito mais ousadia. Muito obrigado a todos vocês que gostam do meu ministério e muito obrigado, muito mais obrigado aos meus inimigos, porque vocês me fazem crescer muito mais. Então fica aí, meus irmãos, fica aí, povo de Deus, cuidado com os charlatões, com os ladrões, com os mercenários, que usam o nome santo do Senhor Jesus Cristo para se ostentarem, para ter suas contas bancárias gordas. Tiram dinheiro dos fiéis. Cuidado com esses que vendem bênção, porque Jesus não vende bênção, Ele é a bênção. Ele te abençoa de graça, viu? Te abençoa de graça, basta você colocar os seus joelhos no chão, usar a sua fé, pedir tudo a Ele usando a tua fé, e você verá o resultado da sua oração. Não lhe faltará nada, com certeza. Deus vai ouvir a sua oração. Cuidado, meus irmãos, cuidado, meus amigos, cuidado a todos que estão me vendo nesse momento, com os mercenários, com os ladrões, que usam o nome do Senhor Jesus Cristo para roubar e vender bênçãos. Que Deus abençoe a todos vocês nesse momento e para sempre. E até logo, meus queridos. Até mais aí uma live que estarei falando de outros assuntos. Ok? Deus abençoe a todos vocês e muito cuidado.